Olá, galera! Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pelos caminhos da sabedoria e da resiliência, guiados pelos 12 ensinamentos estoicos, uma bússola antiga que continua a iluminar nossos dias. O estoicismo não é apenas uma filosofia esquecida no passado, é um manual atemporal que nos ensina a trilhar com firmeza o labirinto da vida contemporânea. Essa filosofia ancestral, que busca o desenvolvimento da sabedoria, tranquilidade e serenidade, é como um mentor sábio nos ajudando a navegar pelas águas turbulentas dos desafios modernos. Imagine ter à disposição ferramentas que transcendem o tempo, capazes de nos guiar no enfrentamento do desrespeito, uma situação que, infelizmente, todos nós enfrentamos em algum momento. No decorrer deste vídeo, desvendaremos cada um dos 12 ensinamentos estoicos, transformando-os em ferramentas práticas para lidar com o desrespeito no dia a dia. Juntos, exploraremos como essa filosofia antiga não apenas sobrevive, mas floresce, moldando uma mentalidade resistente, capaz de enfrentar os desafios contemporâneos. Então, preparem-se para uma jornada de autodescoberta e crescimento, onde cada ensinamento é como uma luz guia, iluminando o caminho para uma vida mais sábia e serena. Estão prontos para desvendar os segredos dos estoicos e aplicá-los em suas vidas? Vamos nessa! Reconhecimento da falta de controle. Essa ideia serve como alicerce para construir uma mentalidade resiliente diante dos desafios da vida. Entender o que está fora do nosso controle é como abrir uma porta para a sabedoria e a tranquilidade. Na filosofia estoica, reconhecer a falta de controle significa compreender que muitos aspectos da vida estão além da nossa influência direta. Em vez de nos angustiarmos com situações que não podemos mudar, os estoicos nos ensinam a concentrar nossa energia naquilo que realmente podemos controlar, nossas atitudes e respostas. Um exemplo claro desse princípio está nas condições climáticas. Não importa quão habilidosos ou desejosos estejamos, não podemos controlar o clima. Podemos planejar um piquenique ensolarado, mas se chover, não há nada que possamos fazer para alterar isso. O reconhecimento da falta de controle aqui nos orienta a aceitar a situação e ajustar nossos planos de maneira serena, em vez de ficarmos frustrados com algo que está além do nosso alcance. Outra situação comum é o comportamento de outras pessoas. Podemos esforçar-nos para influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor, mas não podemos controlar as ações ou pensamentos de cada indivíduo. Se alguém age de maneira desrespeitosa, reconhecer a falta de controle nos impede de nos deixarmos levar pela raiva ou pela frustração. Em vez disso, podemos escolher responder de uma maneira que esteja alinhada com nossos valores e princípios. Ao entender e aplicar o reconhecimento da falta de controle, abrimos espaço para uma abordagem mais serena diante dos altos e baixos da vida. Isso não significa ser passivo ou resignado, mas sim focar nossos esforços naquilo que podemos realmente influenciar. A filosofia estoica nos convida a cultivar a sabedoria de discernir entre o que está em nossas mãos e o que não está, permitindo-nos viver com mais equilíbrio e contentamento. Quando nos depararmos com algo que foge ao nosso controle, lembremo-nos desses sábios ensinamentos estoicos e usemos essa compreensão para direcionar nossa energia para o que realmente importa em nossas vidas. Afinal, como dizem os estoicos, a verdadeira liberdade está em aceitar aquilo que não podemos mudar e agir com sabedoria diante do que está ao nosso alcance. Foco na resposta, não na provocação. Imagine estar no meio de uma situação desafiadora, onde as palavras alheias provocam emoções intensas. A filosofia estoica sugere uma abordagem única, focar nas respostas, não nas provocações. Isso significa direcionar nossa atenção para como escolhemos reagir, em vez de sermos conduzidos pelas ações provocativas dos outros. Ao invés de sermos envolvidos pelo turbilhão de emoções que as provocações podem causar, os estoicos nos incentivam a guiar nossa concentração para os eventos em si. Ao fazê-lo, tornamo-nos os arquitetos da nossa resposta, em vez de sermos meros reativos às circunstâncias. Uma estratégia valiosa é praticar a respiração consciente. Diante de provocações, fazer uma pausa para respirar profundamente acalma a mente, proporcionando um momento para escolhermos nossa resposta de forma consciente. Essa simples ação nos ajuda a manter a calma no meio da tempestade emocional. Outra abordagem é criar um distanciamento emocional.
Visualize-se observando as emoções como se estivesse fora delas. Esse distanciamento proporciona uma perspectiva mais clara da situação, permitindo uma resposta mais ponderada e menos impulsiva. Praticar a empatia também desempenha um papel vital. Tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa, mesmo diante de provocações, nos permite responder com compaixão em vez de revidar com hostilidade. Ao incorporar essas estratégias simples, podemos mudar o foco de nossa atenção, deixando de ser reféns das provocações. Tornamo-nos capazes de escolher respostas que reflitam nossa verdadeira essência, construindo uma serenidade que transcende as circunstâncias externas. Lembre-se, como nos ensinam os estoicos, a verdadeira força está na capacidade de escolher nossas respostas, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Desenvolvimento da empatia. Vamos falar sobre empatia, uma superpoderosa ferramenta nas relações humanas. Desenvolver empatia é como adicionar um toque mágico à nossa comunicação, especialmente quando enfrentamos situações desrespeitosas. É como vestir os sapatos do outro, mesmo quando esses sapatos parecem apertados. A empatia não é apenas compreender o ponto de vista do outro, é sentir o que o outro sente. Em situações de desrespeito, praticar a empatia nos permite ir além da superfície das palavras ou ações e mergulhar na experiência emocional do próximo. Imagine alguém agindo de maneira desrespeitosa. Em vez de responder com mais desrespeito, a empatia nos convida a pausar e considerar o que pode estar causando esse comportamento. Talvez essa pessoa esteja passando por dificuldades, lidando com pressões ou frustrações que não conhecemos. Ao nos colocarmos no lugar do outro, suavizamos os conflitos. A empatia não justifica o desrespeito, mas abre espaço para a compreensão mútua. Quando percebemos a humanidade nos outros, mesmo quando agem de maneira desrespeitosa, as pontes da compreensão começam a se construir. A empatia é como uma cola social que une as pessoas, mesmo nas situações mais difíceis. Ao praticá-la, promovemos um ambiente de respeito mútuo, onde as diferenças podem ser compreendidas e superadas. Quando for enfrentar uma situação de desrespeito, experimente dar um passo para trás, respirar fundo e se perguntar: o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa? Desenvolver a empatia não é apenas um presente para os outros, é uma dádiva que transforma nossas próprias interações, criando pontes de compreensão e promovendo um mundo mais conectado. Aceitação da natureza humana. Aceitar a natureza humana, segundo os princípios da filosofia estoica, é como abraçar a verdade de que todos nós, de alguma forma, somos imperfeitos. Em meio às nossas qualidades brilhantes, carregamos também nossas próprias falhas. Entender isso é fundamental para lidar com o desrespeito de uma maneira mais compassiva. Vivemos em um mundo onde as pessoas nem sempre agem da maneira que esperamos. Podemos nos sentir magoados, irritados ou frustrados quando somos alvo de desrespeito. No entanto, os estoicos nos ensinam a abraçar a humanidade em todos nós, reconhecendo que as imperfeições são inerentes à condição humana. Ao compreender que todos têm suas lutas internas e falhas, podemos mudar a maneira como reagimos ao desrespeito. Em vez de responder com raiva ou ressentimento, podemos adotar uma abordagem mais compreensiva. Isso não significa tolerar o desrespeito, mas sim reconhecer que a ação desrespeitosa muitas vezes reflete as próprias batalhas e limitações do outro. Aceitar a natureza humana também nos permite cultivar a empatia. Ao invés de nos concentrarmos na negatividade do desrespeito, podemos escolher ver além, reconhecendo a humanidade naqueles que agem de maneira desrespeitosa. Ao aceitar a natureza humana, podemos responder com compaixão, construindo pontes de entendimento em vez de muros de ressentimento. Em última análise, a aceitação da imperfeição humana é um passo fundamental para promover um mundo onde a compaixão e a compreensão possam florescer. Prática da indiferença seletiva. Praticar a indiferença seletiva é como ter um superpoder para filtrar o que realmente importa em meio à cacofonia diária da vida. Diante de tantas informações e estímulos, os estoicos nos ensinam a discernir entre o essencial e o irrelevante, concentrando nossa atenção no que merece verdadeiramente nosso foco. Imagine a mente como uma tela onde se desenham constantemente imagens variadas. Praticar a indiferença seletiva é escolher conscientemente quais dessas imagens merecem destaque. Diante das trivialidades do dia a dia, perguntamo-nos: isso é realmente importante?
Isso merece a minha energia. Esse discernimento nos liberta da sobrecarga de informações irrelevantes. Ao invés de nos perdermos em detalhes sem importância, podemos direcionar nossa atenção para aquilo que contribui para nosso crescimento, felicidade e propósito. Ao praticar a indiferença seletiva, não estamos negando a importância de pequenos prazeres ou momentos de relaxamento. Pelo contrário, estamos escolhendo conscientemente onde investir nossa energia emocional e mental. Isso nos permite manter a clareza, focando nas coisas que realmente impactam positivamente nossas vidas. Ao discernir entre o relevante e o dispensável, ganhamos o controle sobre nossa atenção, cultivando uma mentalidade mais equilibrada e focada no que realmente importa. Vamos praticar esse superpoder e liberar espaço para o que verdadeiramente enriquece nossas vidas. Uso da reflexão. Refletir sobre nossas próprias reações é como iluminar uma lanterna em nossa jornada de autoconhecimento. A prática da reflexão, especialmente diante do desrespeito, é uma ferramenta poderosa que nos impulsiona na direção do autoaperfeiçoamento. Muitas vezes, quando confrontados com situações desafiadoras, nossa primeira reação é instintiva. No entanto, os estoicos nos convidam a pausar e olhar para dentro. A introspecção, olhar profundamente para nossos pensamentos e emoções, é a chave para compreender nossas reações automáticas. Ao refletir sobre como lidamos com o desrespeito, ganhamos insights valiosos. Perguntamo-nos: por que essa situação me afetou tanto? Ou como posso responder de uma maneira que reflita meus valores? Essa autorreflexão não apenas nos permite entender melhor a nós mesmos, mas também pavimenta o caminho para o crescimento pessoal. A gestão eficaz do desrespeito começa com a compreensão de nossas próprias vulnerabilidades e gatilhos. A reflexão nos ajuda a identificar padrões de comportamento que podem ser aprimorados. Em vez de reagir impulsivamente, aprendemos a responder com calma e sabedoria. A introspecção é uma jornada contínua de autodescoberta. Ao praticar a reflexão regularmente, transformamos o desrespeito em uma oportunidade para crescer. Conforme nos tornamos mais conscientes de nossas reações, ganhamos o controle sobre como lidamos com as adversidades, construindo uma base sólida para o autoaperfeiçoamento constante. Portanto, da próxima vez que enfrentarmos o desrespeito, vamos lembrar-nos da poderosa ferramenta da reflexão, guiando-nos no caminho da autotransformação e da gestão eficaz das situações desafiadoras. A busca da virtude. Quando enfrentamos o desrespeito, os princípios estoicos nos convidam a buscar a virtude como guia seguro. É como colocar uma armadura de coragem, sabedoria e justiça diante das adversidades. A coragem estoica não é apenas enfrentar desafios físicos, mas também a capacidade de permanecer firme diante do desrespeito. É a coragem que nos permite não responder à agressão com agressão, mas sim com uma calma que reflete força interior. A sabedoria estoica é como uma luz brilhante na escuridão do desrespeito. Buscamos compreender a verdadeira natureza da situação, reconhecendo que as ações desrespeitosas frequentemente refletem as próprias lutas internas dos outros. A sabedoria nos orienta a responder com clareza e discernimento, em vez de sermos envolvidos pela negatividade. A justiça estoica é a balança que equilibra nossas ações. Diante do desrespeito, buscamos uma resposta justa, não apenas para nós mesmos, mas considerando o impacto mais amplo. Trata-se de agir com integridade, mantendo nossos valores mesmo quando confrontados com a falta de respeito. Em vez de sermos arrastados pelo caos do desrespeito, escolhemos responder com a grandeza da virtude, construindo uma base sólida para enfrentar as adversidades com dignidade e integridade. Que a coragem, sabedoria e justiça sejam nossos escudos diante do desrespeito, guiando-nos para um caminho de resiliência e crescimento interior. Transformação do negativo em aprendizado. Quando a vida nos lança situações negativas, temos a incrível capacidade de transformar esse cenário sombrio em uma fonte valiosa de aprendizado e sabedoria. É como tirar o melhor das experiências desafiadoras, transformando o negativo em um trampolim para o crescimento pessoal. Em vez de nos afundarmos na negatividade, podemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com isso? Cada desafio traz consigo uma lição valiosa, e é nossa escolha extrair essa sabedoria para aplicá-la em nossa jornada. A transformação do negativo em aprendizado começa com a mudança de perspectiva.
Em vez de ver as adversidades como obstáculos intransponíveis, as encaramos como oportunidades de crescimento. É como encontrar um raio de luz em meio à escuridão, onde a experiência negativa se torna um professor, não um algoz. É crucial cultivar uma mentalidade de resiliência, reconhecendo que as dificuldades fazem parte da jornada humana. Cada revés pode ser uma chance de aprimorar nossa compreensão, paciência e empatia. Ao transformar o negativo em aprendizado, construímos uma base sólida de sabedoria de vida. Não apenas superamos os desafios, mas emergimos mais fortes e mais sábios. É como transformar o limão azedo em uma limonada refrescante, aproveitando o amargo para criar algo doce e valioso. Cada desafio é uma oportunidade de aprender, crescer e evoluir. Ao encararmos as adversidades com uma mentalidade aberta, transformamos não apenas nossa perspectiva, mas também nossa vida. Prática da gratidão. Praticar a gratidão é como ter um superpoder para manter o controle das emoções, especialmente em situações de desrespeito. É como ancorar-se na serenidade, evitando reações impulsivas que podem surgir diante das adversidades. Quando nos sentimos desrespeitados, a gratidão age como um escudo emocional. Em vez de deixarmos as emoções negativas nos dominarem, focamos nas coisas pelas quais somos gratos. Isso não só nos acalma, mas também nos lembra das bênçãos presentes em nossas vidas. Evitar reações impulsivas começa com a pausa reflexiva. Ao praticarmos a gratidão, damos a nós mesmos um momento para respirar antes de responder. Isso cria um espaço onde podemos escolher conscientemente como lidar com a situação, em vez de sermos levados pela raiva ou frustração. Manter a calma diante do desrespeito é um ato de autodomínio, e a gratidão é uma ferramenta essencial nesse processo. Ao lembrarmos das coisas boas que temos, cultivamos uma mentalidade resiliente, capaz de enfrentar os desafios sem perder o equilíbrio emocional. Praticar a gratidão não significa ignorar o desrespeito, mas sim escolher responder de uma maneira que reflita nossos valores e princípios. Ao incorporar a gratidão em nossas vidas, transformamos as situações adversas em oportunidades de crescimento pessoal. Ao focarmos no positivo, mantemos o controle das emoções, evitamos reações impulsivas e cultivamos a calma necessária para enfrentar as adversidades com sabedoria. A gratidão é verdadeiramente um guia valioso para navegar nas águas turbulentas das emoções. Controle das emoções. Às vezes, as ondas das emoções podem nos arrastar, mas podemos aprender a manter o leme firme. Aqui estão algumas dicas para navegar esse oceano emocional. Primeiro, é crucial reconhecer as emoções. Identificar o que estamos sentindo nos dá um ponto de partida. Se estamos com raiva, tristes ou felizes, reconhecer essas emoções é o primeiro passo para o controle. A respiração é uma aliada poderosa. Quando as emoções ameaçam nos dominar, uma pausa para respirar profundamente pode trazer calma instantânea. A respiração consciente é como ancorar o barco, nos dando um momento para pensar antes de agir. Além disso, é essencial entender a origem das emoções. Perguntar a si mesmo por que estamos sentindo o que estamos sentindo nos permite lidar com as raízes do problema. Às vezes, as emoções são como sintomas de algo mais profundo. A perspectiva desempenha um papel vital. Olhar para a situação de diferentes ângulos pode mudar a forma como percebemos as emoções. Às vezes, dar um passo para trás e ver o quadro geral nos impede de sermos engolidos pelas ondas emocionais. A prática é a chave. Quanto mais praticamos o controle emocional, mais eficazes nos tornamos. É como um músculo que precisa ser exercitado. Com o tempo, podemos aprender a surfar nas emoções, em vez de sermos afogados por elas. Ao reconhecer, respirar, entender, manter a perspectiva e praticar, podemos navegar as águas emocionais com mais habilidade. Assim, tornamo-nos os capitães de nossos próprios barcos, guiando nossas emoções com destreza e sabedoria. Desapego dos resultados. Às vezes, ficamos tão presos aos resultados das nossas ações que esquecemos de apreciar o voo. Aqui está o truque: focar no processo, não no destino final. Imagine plantar uma semente. Nos preocupamos se crescerá rápido o suficiente, se dará flores bonitas. Mas o desapego nos ensina a cuidar do plantio, regar a terra e deixar a natureza seguir seu curso.
o resultado será o que deve ser. Quando nos concentramos no processo, ganhamos liberdade. Não estamos mais amarrados às expectativas rígidas. Estamos presentes no agora, fazendo o melhor no momento, sem a ânsia constante pelo que está por vir. O desapego não é indiferença, é aceitação. Aceitamos que nem sempre podemos controlar o resultado, mas podemos influenciar o processo. É como surfar, não podemos comandar as ondas, mas podemos aprender a equilibrar na prancha. A preocupação excessiva com os resultados cria ansiedade. O desapego, por outro lado, traz paz. Ao soltar a necessidade de controlar cada aspecto, encontramos espaço para a surpresa, para a aceitação do inesperado. É como uma receita, o resultado final depende da mistura dos ingredientes. Podemos controlar a qualidade da mistura, mas a magia do forno é um mistério. O desapego nos convida a apreciar o processo de preparar a receita, confiantes de que o resultado será delicioso. Em resumo, controlar o desapego dos resultados é como dançar com a vida. Concentramo-nos nos passos, na música do momento, e deixamos que o resultado seja uma bela consequência natural. Cultivo da paciência. Em meio às situações desafiadoras da vida, a paciência emerge como uma ferramenta valiosa, proporcionando calma e equilíbrio. A paciência não é apenas a capacidade de esperar, é também a habilidade de manter a calma quando confrontados com a incerteza. É como um escudo que nos protege das turbulências emocionais, permitindo-nos enfrentar os desafios com uma mente clara. Para cultivar a paciência, é preciso começar compreendendo que algumas coisas estão além do nosso controle. Aceitar que nem tudo acontece no nosso timing nos liberta da ansiedade. É como deixar as coisas se desdobrarem naturalmente, sem forçar o ritmo. A respiração consciente é uma aliada valiosa. Quando nos sentimos impacientes, fazer uma pausa para respirar profundamente nos ajuda a acalmar a mente. A paciência, nesse momento, torna-se uma escolha consciente de não se deixar levar pelo turbilhão das emoções. A perspectiva é chave. Enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento ajuda a cultivar a paciência. Em vez de ver os obstáculos como barreiras intransponíveis, passamos a encará-los como degraus na escalada da vida. A paciência é como uma semente plantada que, ao ser regada regularmente, floresce em momentos desafiadores. Ao invés de reagir impulsivamente, aprendemos a responder com serenidade. Cultivar a paciência não significa ser passivo, mas sim escolher enfrentar as situações com uma atitude resiliente. Assim como uma árvore que cresce forte com o tempo, a paciência nos transforma em seres mais equilibrados, capazes de enfrentar os ventos da vida com serenidade. E assim concluímos nossa jornada de reflexão sobre a paciência, essa poderosa ferramenta que nos ajuda a enfrentar desafios com calma e equilíbrio. Espero que essas dicas práticas possam ser como faróis em sua vida, guiando-o nas águas tumultuadas da impaciência. A paciência não é uma qualidade inata, mas sim uma habilidade que podemos cultivar. Ao reconhecer que nem sempre controlamos o tempo das coisas, podemos escolher responder com serenidade em vez de reagir impulsivamente. Quero saber de vocês. Nos comentários, compartilhem suas experiências com a paciência. Qual dica vocês acharam mais útil? Como aplicariam esses princípios em suas vidas? Vamos criar uma troca enriquecedora de ideias. Lembre-se, a paciência é um aprendizado contínuo, e cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Mantenham-se resilientes, e que a calma interior os guie mesmo nas tempestades. Até o próximo vídeo. Tchau!